E como né, que Manu? foi a reabilitação dela quando ela saiu do coma? Depois que ela saiu, que ela desceu pro apartamento, eu acho que a gente ficou uns 15 dias no hospital ainda. Então, assim, ela emagreceu demais, ela perdeu muita massa. Até depois que voltou. Ela foi voltar ao pezinho dela, assim, agora tem 2 meses. Porque ela ficou com ossinho no corpo Oh, meu inteiro. Deus. Isso. E aí, no primeiro momento, a alimentação, ela veio de São Paulo para Goiânia com sonda. Então, assim, não conseguia se alimentar. Era mais o leite, né? Mas, graças a Deus, hoje, ela já consegue, já voltou, assim, boa parte do que ela era. Vocês E é- viram, né? Ah, sim. Comendo aquela belezura. Graças a Deus, né, Manu? Muita fome, né, Manu? Agora tá descontando tudo que não comeu, né, Manu? E a alimentação dela, Lorena, como que é? É um pouco regrada porque, por exemplo, coisas que contêm lactose, ela não pode. Porque causa uma maior inflamação, né, no intestino. Aí com isso vem sangramentos. Igual, por exemplo, como ela perdia muito sangue, até hoje não tá controlado. Só para você tá controlado a doença, ainda não. Então, esses sangramentos, ela precisa fazer transfusão de sangue. Acho que eu já fiz quase 7 vezes, acho 7 vezes, Meu Deus. transfusão. Então, hoje já tem um bom tempo que ela não faz. Tá fazendo só reposição de ferro. Mas, assim, é um processo ainda. Não, não acabou. Mas eu acredito tanto, porque de onde ela saiu e onde ela Sim. está hoje, Com certeza. como que a gente fala? Tem um ditado que fala que a gente tem que suportar o Processo. processo, né? Então, assim, eu acredito que é muito disso. O porquê, confesso que eu sabe, não Ainda entendo. não sabe, Eu não né? entendo. Mas eu não questiono a Deus. Não cai uma folha de uma árvore se não for da permissão Sim. dele. E é nisso que eu me apego. E que eu tento passar para ela também, porque eu sei o quanto é difícil. Hoje a Emanuele ainda não tá em escolinha, né? Uhum. Então, assim, que é um desejo muito forte dentro do coração dela. Só que tá chegando o momento certo. Ano passado a gente não conseguiu colocar. Mas eu acredito que é porque Deus queria que ela fosse agora. E eu tenho muita certeza do que ela será, sabe? E ela já demonstra uma fé muito grande, né? Muito, Porque muito. eu vi um videozinho que você publicou dela agradecendo. Sim. A hora que eu vi, eu falei assim, gente, cheguei a emocionar. Eu falei, meu Deus. E é isso. Sábado mesmo a gente tava indo pra festinha do priminho dela, do aniversário. E aí, acho que ela recordou do aniversário que a gente fez dela esse ano, né? E aí eu falei, filha, a gente tá indo pro aniversário do seu priminho. E aí ela falou assim, ah, mamãe, igual o meu aniversário, né, que nós fizemos e tal. Ela falou assim, no outro ano eu tava internada, mas Deus me curou. Que linda. E várias pessoas oraram por mim, né? Então, assim, ela entende, Entende. sabe? Ela entende e eu tenho certeza da mulher que ela vai se tornar. Com certeza. Ela, com a idade dela, ela já tem uma cabecinha Já é. assim, né? O jeitinho todo. Ei, Manu. Não foi, filho? Quem curou a Manu? Deus, né? E teve muita gente orando por você, não foi? Qual que é? Que dia que é seu aniversário, Manu? Qual foi o dia? De junho. De junho? Ih, foi recente. Fizemos uma festa pra ela linda. Não foi? E esse processo ainda da cura e tal, o que que ela precisa passar ainda, que ela precisa estar fazendo? A doença, para os médicos, não tem cura. Uhum. Então, para eles, é um tratamento pro resto da vida, Essa- né? Que seria o quê? Com medicação? Sim, são medicações. Ela começou a tomar de 2 em 2 meses, fazer a infusão. A gente levava na clínica, ficava umas 4 horas tomando a medicação, voltava. Aí não deu certo essa, passou para uma outra, que era comprimido, também não deu certo porque não parava, não cessava os sangramentos. Aí hoje ela faz toda semana, faz subcutâneo, né? Vai o pessoal da Unimed, vai em casa e aplica. Só que também ainda não fez o efeito que tinha que fazer. Aí agora ela vai fazer uma colonoscopia essa semana que vem para trocar a medicação, ver como tá e trocar a medicação. Só que, diante de tudo que
que a Emanuele já passou, e logicamente, assim, que eu acredito muito nos médicos, e eu acredito que eles são usados por Deus para levar a cura para as pessoas. Eu também acredito num Deus do impossível. Com certeza. E quando, do mesmo jeito que eu escutei que ela poderia não sobreviver, que ela teria sequelas, eu acredito também que a doença pode ser curada. Sim, ela já teve muitos milagres, Sim. né? Que foi sair sem sequela, né? Sim. E essa força guerreira, como ela é, né, Manu? Que é o que contribui, né, para essa evolução dela. Porque se ela fosse uma criança que não quisesse, mas ela tem força, ela tem vontade de fazer a físio, porque ela sabe que ela vai, que ela fica melhor, né? Ela fala, mamãe, eu não tô sentindo dores nas minhas pernas, não tô, sabe? Então, assim, ela entende. E eu sou muito grata por todos os profissionais que... E como que você reorganizou a sua vida? Quando eu estava lá, que foi 1 mês já de MetLife, várias pessoas contribuíram para me ajudar. Eu fiquei também trabalhando de lá, porque eu poderia ficar em home office, né? Então, assim, logicamente que a minha cabeça era outra, né, pro trabalho. Mas em uma parte foi, assim, até bom eu ter o trabalho para mim poder desligar um pouco, porque, assim, diferente daqui, lá a gente ficava todos os dias poderia ficar na UTI, aqui não fica, né? Não. Então, assim, todo esse processo eu passei junto com ela, eu, o pai, as 2 avós dela. Intubação, presenciei a intubação. Isso foi, assim, eles deixavam, ó, você pode participar ou não. Só que eu fiquei na minha mente, foi logo quando terminou a pandemia, e aí eu via várias pessoas sendo entubadas, E não voltavam, né? E eu falei, não, eu quero. Então, assim, por mais difícil que fosse, eu falei, eu quero tá vendo tudo. Presente, né? E o processo do trabalho, né? Não só do trabalho, mas eu acredito que a vida, rotina, né? De todo mundo, né? Apesar que você tem uma rede de apoio muito boa, mas demais. Interfere. Demais. Se não fosse essa rede de apoio, eu nem sei o que eu faria. Mas do trabalho no período, eu tive essa ajuda das pessoas, de colegas, de amigos da MetLife, do meu líder. Eu até recordo que o meu melhor mês dentro da MetLife foi o mês de junho. E isso tudo dava forças, né, para você ir continuando. Quando eu voltei, tive esse apoio, aí tem o pessoal do home care, da Unimed também, que ajudava muito, que eu não precisava estar saindo para levar ela. A minha mãe, a avó dela, a Elisângela, também ajudou e ajuda muito. E nisso a gente vai levando. Assim, igual eu falei, tem um processo ainda. Praticamente todos os dias tem algo para ela fazer. Ou a fisioterapia, ou uma consulta, ou um exame. Só que a gente vai encaixando. E mais do que eu, é o que Deus vem fazendo. Porque eu tenho certeza, eu deixo nas mãos dele. Então, se tudo que eu passei e nós estamos passando, a gente tem que passar, então eu tento passar da melhor forma possível. Tudo tem um propósito, né? Às vezes até esse propósito é isso, né? Você tá aqui trazendo essa mensagem para as pessoas, né? Que podem estar desmotivadas, às vezes passando por isso com criança também, que não é fácil. Que a mãe a gente passa 3 vezes mais, né? E quando vocês me convidaram, que é o tema do podcast de vocês, por trás de um sorriso, é muito disso. Eu acredito que todos nós temos uma cruz, né? Às vezes o que para mim é fácil, porque assim, eu já passei tanta coisa na minha vida que tem algumas coisas que eu olho e falo, gente, isso não é nada, né, para mim. Mas para a pessoa já é algo que pesa. Então, assim, eu acho que todo mundo por trás de um sorriso tem uma dificuldade. Mas eu acredito que a forma que você lidar com isso, a forma que você sobressai dessas dificuldades é o que vai prevalecer. Então, eu tento demais. E não, é muito de mim e da Emanuele também. Nós somos felizes. Por mais que a gente passe ainda por tudo isso. Né? Você decide ser feliz. E eu sei que é a graça de Deus na vida da gente. Então, assim, hoje eu procuro muito mais viver cada dia intensamente, porque ninguém sabe
o dia de amanhã, ninguém sabe, daqui 30 minutos o que será, sabe, Tem da uma vida da frase gente. que eu ouvi tem muitos anos, e foi até dita assim por uma pessoa que eu admiro muito, e eu levo ela comigo, né? A gente vive em um estado constante, um estado terminal constante, porque a gente não sabe nem daqui a um minuto. Eu não sei, pode ser que dê um piripaque e morra. Então, assim, a gente tem que saber viver e valorizar esses momentos, né? Sim. Porque a vida é um sopro. Não, e depois do que passou, né? Depois dessa experiência que você teve de ir lá para um exame e ela chegar sem entubada, você tem mais prova disso, né? De que vai que você saísse de lá sem ela, né? Então... Até falando, porque quando eu entrei na MetLife, eu trabalhava no banco, então era um tipo de produto, porque eu comecei a trabalhar só com seguro de vida. Que eu confesso que era uma coisa que eu não pensei em sair do banco e fazer só isso. Porque não era o produto que eu mais vendia dentro do banco. Isso, porque as pessoas não têm essa consciência. Só que depois que eu entrei, que eu vi, assim, a importância, e que eu tenho certeza que Deus me colocou naquele lugar também para fazer diferença, porque o que eu falava pros meus clientes... Você não acreditava, né? Não é... Depois que eu entrei, sim, 100%. eu passei a acreditar mais, mas eu falo assim... aquele despertar que a gente faz nas pessoas, do quão é importante você ter um seguro em vida, porque não é só em caso de ausência, porque quando a gente fala de seguro de vida, várias pessoas pensam, morte, né? E não é. Aí acontece tudo que aconteceu com a Emanuele, que só pra você ter uma noção, no Einstein, 4 dias foram 130 mil. É dinheiro. Então, assim, não depende de se é pobre, se é rico, sabe? Não tem idade. Então, pode acontecer com qualquer um. Aconteceu com a minha filha de 4 anos. Eu falo que é um planejamento. Eu sou a louca das apólices, né? Porque... Só que eu sou prudente, né? Então, assim... Ainda. Ainda. Que o meu life planner não ouça isso. Mas, assim, eu vejo a importância, principalmente quando você é autônomo, de ter essa garantia. E hoje, dentro do escritório, uma das vertentes que a gente indica para os nossos clientes para planejamento sucessório é através do seguro de vida. Sim. Porque, gente, é uma tranquilidade, literalmente. Porque você saber que pode acontecer qualquer coisa, mas dentro de pouco tempo você vai ter todo um suporte financeiro, lógico que não vai resolver todos os seus problemas, mas vai te dar uma tranquilidade, não tem porque, preço. na verdade, apagar a dor que você tá sentindo não vai. Mas, assim, aí você tá com aquele momento difícil, emocionalmente falando. E ainda na parte financeira, então, assim, é algo que ajuda muito. Então, eu vi também um propósito de Deus na minha vida através disso. Para eu também levar para as pessoas isso. E é incrível, assim, que quando você toca na vida, né, a pessoa, ela começa a enxergar o produto com outros olhos. Sim. Experiência própria. Experiência própria. Acho que é uma coisa real que você vai falar também, né? É palpável. E você viveu, então você tem propriedade para falar. Sim. Olha, eu passei por isso. Não foi a solução de tudo, mas me deu tranquilidade. Da propriedade mesmo, isso é outra coisa, né?